Irmãos, aqui estamos nós de volta para as nossas lives e hoje para um assunto bem pertinente, que é este decreto e obediência. Decreto do governador, que atinge a toda a sociedade e os evangélicos também. Como devemos lidar com isso? Você consegue se imaginar vivendo em uma sociedade sem leis, sem governo? É certo que não daria para viver desta forma. Pela Bíblia, nós aprendemos muito acerca de decretos. Em primeiro lugar, temos os decretos de Deus. Os decretos de Deus para o justo é algo muito bom. Salmo 119, versículo 16, sendo que esse Salmo 119 trata sobre os decretos de Deus, a sua lei, para que nós possamos vivê-la para o nosso próprio bem. Então, 119:16 diz assim: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Então, é um prazer nosso seguir os decretos do Senhor nosso Deus, decretos justos, perfeitos, puros. Agora, para o ímpio, nós lemos lá em Jeremias 50:45, já não é uma coisa boa, mas Deus tem decretos para eles também. Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, e os desígnios que ele formou contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrebatados, e as suas moradas espantadas por causa deles. Então Deus decretou que não prosperaria Babilônia. E o decreto de Deus sempre é verdadeiro, sempre se cumpre. Todos deverão cumpri-lo, não há outra forma. É decreto do Senhor. Para nós que cremos em Deus, nos seus decretos, na sua palavra, como lemos também no Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, o decreto vindo da parte de Deus para o justo é coisa boa, restaura a alma, mas também Deus poderá decretar algo que atinja aquele que está fazendo o mal. Deus decreta que assim seja. Nós cremos que é um decreto de Deus que haja essa pandemia pelo mundo todo. E esse decreto se cumpre. A natureza é de Deus, Deus comanda todas as coisas. Falando então de decreto, olhando para a Bíblia, nós temos os decretos de governantes. Lá em Esdras, capítulo 6, versículo 3, no contexto da construção do templo, onde o rei Ciro tinha determinado, decretado que assim se fizesse, ele não tinha nada a ver com o povo judeu, mas determinou, decretou que pudessem reconstruir aquele templo. Então, Esdras, capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, e sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. Então, é uma determinação, um decreto de um rei que não era temente a Deus, mas foi tocado por Deus para que decretasse essa reconstrução e animasse ali o povo para isso. Então, Deus usando pessoas, Deus usando governantes
para os seus propósitos. Lemos lá em Daniel capítulo 2, versículo 13, e aqui é o contexto do sonho de Nabucodonosor, onde os seus magos, os seus principais não souberam revelar, nada puderam falar acerca do sonho do rei Nabucodonosor, e Daniel estava nesse contexto, ele nem havia sido consultado, mas também esse decreto vai cair sobre ele. Está escrito assim, Daniel 2,13, saiu o decreto de Nabucodonosor, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então, decreto do rei para ser cumprido. Ele ficou muito chateado, muito irado, porque não conseguiram dar a revelação do seu sonho. E no contexto nós sabemos que Daniel ficou sabendo acerca deste sonho, orou a Deus e Deus deu a interpretação. Mas se decretou que todos deveriam morrer e até não morreram por causa de Daniel. Ainda em Daniel 3,10, no contexto agora dos amigos de Daniel. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. A perseguição dos inimigos de Daniel e seus companheiros, seus amigos daquele contexto, o som de todos esses instrumentos, deveriam todos se ajoelhar diante da imagem de ouro que o rei havia levantado. E sabemos ali que os amigos de Daniel não fizeram isso, não seguiram esse decreto, mas o decreto existia. E eles pagariam com a própria vida, e o rei os lançou na fornalha ardente. Mas Deus preservou a vida deles, pela fidelidade deles, nada aconteceu com eles, nem as suas roupas se queimaram, nem seus cabelos, nem cheiro de coisa queimada existiu. E aí a coisa muda de figura, interessante. Agora o rei é obrigado a fazer um outro tipo de decreto. Daniel 3,29, portanto faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Olha só agora o decreto do rei para o favor dos amigos de Daniel e falando bem de Deus, que ninguém falasse nenhuma blasfêmia contra esse Deus poderoso que livrou os amigos de Daniel da fornalha ardente. A mesma coisa aconteceu com Daniel, e aqui é Daniel 6,7, onde se diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aqui está também um decreto. Os reis, os governantes têm o papel, têm a caneta, têm a ideia de fazer um decreto, seja ele qual for, e aqui ele era forçado, ele mesmo forçado, ele gostava de Daniel, mas forçado a cumprir o seu próprio decreto, que estava ali com o seu anel, marcando
aquele decreto. E os inimigos de Daniel lembraram ao rei que ele deveria fazer cumprir o que havia decretado, e quem não fizesse isso seria lançado na cova dos leões. E aqui vemos Daniel não cumprindo esse decreto. E aí é interessante que a história muda, que o rei é obrigado, quando Daniel é livre da cova dos leões. Nenhum leão fez mal a Daniel, o servo de Deus. Olha só Daniel 6:26. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante Deus e Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Agora sim um decreto. Se fosse assim o decreto de um presidente, de um rei, de uma nação, para que se adorasse somente a Deus. No Brasil nós temos toda a liberdade de culto, cada um vai fazer o seu culto, e sabemos que existe tanta idolatria, tantos deuses por aí, tantos santos, e as pessoas vão atrás, mas temos essa liberdade, como nós, graças a Deus, temos a liberdade de glorificarmos, cultuarmos ao Deus vivo e verdadeiro. Nenhum decreto existe contra os crentes. O que está existindo é um decreto da saúde pública, e isso nós devemos entender. Então vamos lá, falando ainda acerca de decretos, a obediência a eles, e muitas vezes não, mas vejamos esse item agora, os decretos a serem cumpridos por todos. Hebreus 11:23, na lembrança da história do que aconteceu com Moisés, o menino de 3 meses que é colocado num barquinho e colocado nas águas. Então, Hebreus 11:23 lembra desta maneira: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O decreto existia, ele era cumprido. Iriam matar as crianças, os meninos daquele tempo do povo judeu. Mas eles não temeram, porque perceberam por Deus que Deus tinha algo para aquele menino, que seria então Moisés, o libertador do povo ali, da escravidão do Egito. Não temeram o decreto de Faraó, mas também sabiam que o decreto estava valendo. E o nenê começou ali a chorar, chamaria a atenção dos soldados. Eles esconderam por 3 meses, mas fizeram aquilo de colocar Moisés no cestinho. A Miriam, sua irmã, foi seguindo, e a princesa, filha de Faraó, acaba cuidando de Moisés, e Moisés cresce ali dentro do palácio, e nós sabemos aí a história desse grande homem, desse grande servo de Deus. Não há o que temer acerca dos decretos dos governantes. Mas lembramos também que Lucas 2:1 cita esse decreto. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, o governante ali daquele lugar, naquele momento, convocando toda a população do império para recensear-se. Então, o decreto dizia isso, que todos deveriam colocar o seu nome, os seus dados, para serem contabilizados, e isso fez com que José e Maria, o pai e a mãe de Jesus, saíssem ali de Nazaré e fossem até Belém, porque eles eram da cidade de Belém e ali deveriam recensear-se. Então estavam cumprindo o decreto governamental. Maria grávida, naquela situação, claro, com toda a mão de Deus nisso, e ela acaba dando
a luz ali em Belém, como estava profetizado, mas cumpriram o decreto de fazer esse recenseamento de César Augusto. Também aprendemos que o crente não deverá cumprir determinado decreto. Por exemplo, se declararem algo que vai totalmente contra a nossa fé, então nós aprendemos que os decretos existem e nós somos da sociedade, nós somos cidadãos vivendo na sociedade que deverá cumprir os decretos. Esses decretos, possivelmente, e no nosso Brasil nós temos a liberdade e muitos decretos poderemos não aceitar, mas os impostos a serem pagos, enfim, as leis de trânsito, as leis que vêm ali do Congresso, que vêm do presidente, do governador, do prefeito, até mesmo do policial, são coisas que devemos acatar e cumprir. A ideia é não fazer o mal, embora às vezes ficamos insatisfeitos com muitas coisas que vêm lá de cima. Mas é certo, e no que estamos vivendo agora, estamos defendendo que devemos seguir o decreto do governador para termos um tempo para toda a sociedade, não é só para a igreja, para fechamento de templo, mas para que tenhamos uma pausa para esse vírus que está acometendo aí muitas pessoas. Vamos fazer a nossa parte, a nossa colaboração. O ajuntamento do templo também significa uma aglomeração de pessoas. O cuidado por nós mesmos é um cuidado para a nossa saúde, da saúde pública. Muito bem. Agora falemos de decretos que o crente não deverá cumprir. Se decretarem algo que vai totalmente contra a nossa fé, exemplo, decreto proibindo os cristãos brasileiros de adorarem a Deus, de exercerem a sua fé e fazer suas orações em seus lares. A exemplo lá de Daniel. Então, não vamos seguir isto, vamos pagar o preço se isso acontecesse. Não é isso que está acontecendo, não é uma perseguição contra a igreja, não é o poder do inimigo para fechar templos, não, é para toda a sociedade, os bares, estádio de futebol sem torcida e assim vai. Nós aprendemos também acerca dos governantes, que eles não estão ali porque querem. Nós cremos e pela palavra vemos que Deus mesmo os coloca ali. Lá em 1 Pedro 2, 13 a 15, nós lemos assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Governo, no sentido de governar, de estar à frente, é algo muito bom para todos, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então percebo que nós, como crentes, irmãos da Igreja Batista Maranata, devemos dar esse exemplo, devemos dar exemplo para a sociedade, que estamos cumprindo sim um decreto que visa o bem de todos nós e de nós mesmos. A igreja nos dias atuais precisa agir com prudência e distinguir o que é uma perseguição de um problema de saúde pública onde todos estão vulneráveis.
Então, se há um decreto por parte dos governantes pedindo para que se feche os estabelecimentos e templos para evitar aglomerações, repito aqui, os decretos são para fechar os templos e não para proibir de adorarmos a Deus. A igreja deve ser o exemplo para a sociedade no que diz respeito ao bem comum. Portanto, estamos vivendo pelos nossos governantes um decreto e os governadores têm essa autoridade para fazer isso para o bem de todos, para que não tenhamos tantos casos e os hospitais sem condição de receber tanta gente, enfim, o decreto visa isso, queremos respeitá-lo. Espero ter ajudado e que haja a compreensão de todos. É a nossa palavra no amor de Cristo. Deus abençoe a todos e nos livre de todo mal, que haja recuperação desses acometidos pela doença e o livramento para que nem estejamos pegando esse vírus, essa enfermidade. Que Deus abençoe a todos.